Olá a todos, Vitor Louros, cardiologista. Pessoal, é muito conhecido a relação do sal de cozinha, o sal comum, aí, o cloreto de sódio, com a hipertensão arterial. Ou seja, o aumento no consumo de sódio está diretamente relacionado com o aumento da nossa pressão arterial, correto? Mas é pouco discutido os benefícios, ou seja, os possíveis benefícios do potássio em relação à pressão alta. Então, com certeza é um assunto aí que vale discutir. Por quê? Porque 30% da população tem pressão alta. Essa incidência de pressão na população aumenta aí com o tempo, então vale muito a pena a gente discutir esse assunto. Antes, vou pedir para que você curta esse vídeo, tá? Se inscreva aí no canal e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para que essas informações, que são informações de valor, cheguem a um número maior de pessoas, tá certo? Gente, a dieta restrita em sódio, ou seja, o baixo consumo de sal de cozinha, o sal comum, é uma medida muito custo-efetiva em termos de saúde populacional. Por que eu digo isso? Porque é barato. Você diminuir sal na dieta é algo simples, é algo barato. E efetivo porque o efeito é muito bom. Tá claro, diminuir sal na dieta, minha pressão vai cair. E pensando nos malefícios que a hipertensão arterial pode causar no médio e longo prazo para a população e também levando em consideração a alta incidência dessa doença na população, o efeito é muito grande. Então, é muito custo efetivo diminuir sal, diminuir cloreto de sódio na dieta. E o que é interessante dizer? Que geralmente os alimentos ricos em cloreto de sódio, ricos em sal, são alimentos que estão diretamente associados com o aumento da incidência de hipertensão arterial. E com potássio é o contrário. Os alimentos geralmente mais ricos em potássio têm menos sódio, correto? Então vale muito a gente discutir. Por quê? Porque o potássio é capaz de diminuir a nossa pressão arterial. Já tem muito estudo aí de vários anos mostrando que formulações em que o sal é associado, o sal comum, sal aí de cozinha, mas em formulações que a gente chama de sal light, associa o potássio no meio aí do tempero, ou seja, tem parte de cloreto de sódio, ou seja, o sal normal, mas parte de cloreto de potássio. Essas formulações podem ser em torno de 75% de cloreto de sódio com 25% de cloreto de potássio ou 50%, 50%, certo? Então, isso tem muito efeito, ou seja, de diminuir a nossa pressão arterial. Então, é uma medida simples, também barata e que vale muito a pena trocar o sal comum, por exemplo, para o sal light. Aquelas formulações de o sal do Himalaia, o sal marinho, que se discute muito por aí, tem o mesmo percentual de cloreto de sódio que o sal comum aí de cozinha. Então, em termos de pressão arterial e de hipertensão arterial, não é uma boa estratégia, tá certo? Lembrar que esse efeito de diminuir a pressão com o acrescento aí de potássio nas formulações, de diminuir o sódio nas formulações, ele é mais pronunciado nos indivíduos que já são hipertensos, correto? E se eu for pegar esses indivíduos que são hipertensos, só essa população, nos indivíduos idosos e nos negros, esse efeito é mais intenso ainda, certo? Mas isso quer dizer que, por exemplo, aquele indivíduo que não é hipertenso não deveria, por exemplo, usar o sal light? Não. Por quê? Porque está muito bem provado o seguinte, naqueles indivíduos que utilizam essas formulações de sal light, e com certeza também que tem uma dieta rica em frutas, legumes, verduras que são ricas em potássio, diminui em até 50% a incidência de hipertensão arterial, ou seja, diminui o risco de desenvolver pressão alta no futuro. Então, essas estratégias são válidas não só para quem é hipertenso, mas também para quem não é hipertenso, certo? E o interessante é que a gente consegue ter um decréscimo, ou seja, diminuir não só a pressão sistólica, aquela pressão maior, mas também a pressão diastólica, que é a nossa pressão menor,
certo? Mas quais aí são os alimentos que eu poderia associar a uma formulação dessa, por exemplo, do Saulite? Um alimento, eu uso o Saulite aí para temperar uma carne, para temperar alguma outra preparação, algum outro tipo de alimento, mas quais os alimentos também que eu associaria que também são ricos em potássio e isso potencializa o efeito de diminuir a minha pressão arterial? São as frutas. A gente fala, é importante comer bastante fruta, por quê? Lógico, tudo tem um limite, porque fruta também tem carboidrato, mas frutas, legumes, verduras são ricas em potássio. Vou dar aí exemplos, por exemplo, o tomate. O tomate é uma fruta. A laranja, o abacate, o damasco, a banana, ricos em potássio. De verdura, vamos falar aí da ervilha, do espinafre, ricos em potássio. De peixe, a gente pode citar o próprio atum, né, que é um peixe saudável no sentido de tem boas gorduras, rico em ômega 3 e é rico também em potássio. O único detalhe aí, por exemplo, do atum é porque geralmente vem enlatado, então a gente tem que lavar e tirar aquele sal ali do preparo, correto? E todas essas estratégias que a gente discutiu aqui, por exemplo, utilizei o Saulite, utilizei alimentos ricos em potássio, isso é capaz de diminuir até 5 milímetros de mercúrio a nossa pressão arterial. Por exemplo, aquele indivíduo que tem uma pressão em torno de 135, a pressão maior, a pressão sistólica, com essas simples e fáceis estratégias, ele cai a pressão ali para 130. Aí você vai falar, mas pô, é uma diminuição muito pequena, será que isso vai ter um bom efeito? Eu te falo que isso tem um excelente efeito. A gente também tem estudo mostrando que a cada 2 milímetros de mercúrio que eu diminuo na minha pressão arterial, na minha pressão maior, eu consigo ter uma queda de até 10% de mortalidade por AVC e uma queda de até 7% de mortalidade do coração, de causas cardiovasculares. Então, com certeza, pequenas diminuições, pequenos decréscimos, vale muito a pena. O maior desafio aí, pensando aí nesse mundo da hipertensão arterial, é a aderência ao tratamento, né? A gente sabe que o tratamento do hipertenso tem as medidas farmacológicas, né, com medicamento, e as medidas não farmacológicas. As medidas não farmacológicas, elas contemplam atividade física, né, ajuste de peso e uma dieta saudável. Nessa dieta saudável, a gente tenta aí entrar com esse Saulite, tirar aquele sal comum de cozinha, né? A gente tenta aumentar os alimentos ricos em potássio, como a gente discutiu aqui, e diminuir aqueles alimentos ricos em sódio, aquelas carnes processadas, quer dizer, os enlatados, os temperos, que com certeza isso tem um potencial de aumentar a nossa pressão arterial. É interessante dizer também, aqueles indivíduos, os que a gente chama de os renais crônicos, aqueles indivíduos que já têm uma doença renal avançada, esses têm que tomar cuidado com qualquer tipo de ingesta maior de potássio. Por quê? Porque muitas das vezes já tem um potássio no limite superior. Então, esses indivíduos é interessante que conversem com seus médicos anteriormente, tá certo? Mas o importante, no final, é ter um bom controle da hipertensão arterial, porque isso, no médio e longo prazo, faz muita diferença para a vida de todos, tá certo? Grande abraço, valeu, tchau, tchau.